Olá, pessoal, tudo bem? Professora Rosânia, e hoje a nossa aula é para fazer a correção das atividades sobre polinômios e adição e subtração com polinômios da páginas 110, 111, 114 e 115. Vamos lá? Nosso primeiro exercício diz o seguinte: considerando A igual a 1,5 metros e B igual a 1 metro, na representação da horta descrita na página 109, determine a área destinada ao plantio de cada cultura. Em seguida, calcule a área total dessa horta. Então, para a gente recordar, eu trouxe aqui, ó, a plantinha da horta, né? A planta baixa da horta. Então, nós temos ali a área que vai ser o cultivo de alface. Então, como que eu faço para calcular? Lado vezes lado. Lembra que a prof fez na aula com vocês isso aqui, né? Então, lado vezes lado aqui, A vezes A ao quadrado. A rúcula vai ser plantada em um retângulo que tem como medidas B e A aqui no seu comprimento. Então, a área da rúcula vai ser A vezes B, que é AB. E a região que vai ser, onde vai ser cultivado o agrião, tem comprimento 4 e largura B. Então, a área dessa região é 4B, certo? Aí ele diz assim, considerando o A igual a 1,5 e B1 na representação da horta descrita, calcule a área destinada a cada plantio. Então, a área do alface ali, vamos lá, alface é igual a ao quadrado, que vai ser 1,5 elevado ao quadrado, que é igual a 2,25 metros quadrados, certo? Agora a rúcula. A rúcula vai ser A vezes B, a sua área, que vai ser igual a 1,5 vezes 1, que é o valor de B aqui, ó, 1 metro, que vai dar 1,5 metros quadrados. E a área do agrião, o agrião vai ter uma área de 4B, logo 4 vezes 1, que é igual a 4 metros quadrados. A área total, gente, é o quê? É a soma de todas as áreas, né? Então, nós vamos ter como área total 2,25 mais 1,5 mais 4. Então, a área total vai ser igual a 2,25 mais 1,5 vai dar 3,75. 3,75 mais 4, 7,75 metros quadrados, tá? De cultivo para as 3 culturas que a nossa amiga ia plantar. Agora vamos lá para o número 2. Escreva um monômio em que 7/6 seja o coeficiente e m ao cubo n ao quadrado seja a parte literal. 7/6 m ao cubo n ao quadrado. B, seja menos 1 seja o coeficiente e a ao cubo bc seja a parte literal. Então, menos a ao cubo bc. Lembrando que o menos 1 não precisa aparecer, tá? A número 3, classifique os polinômios a seguir quanto à quantidade de termos. Lembrando as nossas classificações. 1 termo, monômio, 2 binômio, 3 trinômio, a partir de 4, né? Polinômio normal, tá? Então, aqui nós temos quantos termos diferentes? 1, 2. Então, é um binômio. Ok? 1, 2, 3, trinômio. Aqui nós temos um único termo, por que um só? Porque é tudo multiplicação, tá, gente? Lembrando que entre uma letra e um número, uma letra e uma letra, quando não tem um sinal de mais ou de menos, é multiplicação. Então, nesse caso, caracteriza um monômio. Certo? E para terminar, nós temos outro binômio. Ok? Bem simples, né? Vamos lá para o exercício 4. Escreva 3 monômios cuja parte literal seja igual a dos monômios abaixo. Então, aqui é uma resposta, gente, pessoal. Eu vou citar alguns exemplos aqui, vocês têm que ter o quê? O que é necessário? Ter a mesma parte literal. Então, ó, 2x² yz ao cubo tem a mesma parte literal.
menos x ao quadrado yz ao cubo, também são monômios semelhantes, e eu vou pôr aqui menos 15 x ao quadrado yz ao cubo, tá? Então, ele pediu 3 exemplos. Mas é lógico que é quase que impossível vocês fazerem o mesmo que a prof, tá? Mas o detalhe é ter a mesma parte literal. Agora, o segundo tem que ter yz ao quadrado w ao cubo como parte literal. Então, 3yz ao quadrado w ao cubo. Quem mais poderia ser aqui? Menos 19 meios de y ao z ao quadrado w ao cubo e 25yz ao quadrado w ao cubo. São alguns exemplos, certo? Agora, número 5. Para construir parte de um portão, Guilherme usou 4 pedaços de um caibro de 6 metros de comprimento, como indicado na imagem, tá? Escreva um polinômio que represente o comprimento da parte de caibro que não foi usada e, em seguida, calcule quantos metros desse caibro não foram usados, supondo que x seja igual a 1,2 metros e y 0,9 metros, ou seja, 90 centímetros. Então, ele usou um caibro de 6 metros, né? Que foi dividido em 4 partes. Tá, então, a primeira questão é escrever um polinômio que representa o comprimento da parte do caibro que não foi usada. Então, nós temos lá, o polinômio vai ser o quê? Quantos metros ele tinha de caibro? 6 metros, certo? Quanto que foi usado aqui de x, gente? Ó, foi usado x desse lado e x desse. Então, menos 2x que foi tirado. E aqui, para a parte de cima, foi usado y, e nesse pedacinho aqui também a medida é y. Então, menos 2y também. Então, tirando a parte que foi usada, vai sobrar o que não foi usado. Então, esse é o nosso polinômio. Agora, vamos calcular quanto que não foi usado do caibro, resolvendo o nosso polinômio. Então, a parte não usada foi 6 menos 2 vezes. Quanto que vale o x? 1,2. Menos 2 vezes 0,9, que é o y. Tá ali no nosso desenho já. Então, vai ser 6 menos 2 vezes 1,2 vai dar 2,4. Menos 2 vezes 0,9 vai dar 1,8. Logo, vamos resolver aqui. Então, 6 menos 2,4 vai sobrar 3,6 menos 1,8, que vai dar 1,8 metros. Então, quanto que ele não usou? 1,8 metros. Então, a nossa resposta, ele não usou 1,8 metros do caibro. Bem tranquilo, né? Bem fácil esse exercício. Agora vamos lá para o exercício 6. O volume em centímetros cúbicos de cada paralelepípedo está indicado por um monômio. Escreva o coeficiente e a parte literal de cada um desses monômios. Então, aqui, o nosso primeiro paralelepípedo tem ali como volume 4WKR sobre 5. Né? Então, a parte literal e o coeficiente numérico. Vou colocar assim, ó, coeficiente vai ser 4/5, que é tudo que é numérico, tá, gente? Tudo que é número. E a parte literal, vou colocar assim, é a parte de letra. Quais são as vezes que tem lá? W, K, R, certo? Agora, vamos ali no número 2. O número 2 tem como coeficiente numérico. Tá vendo que na parte de cima não aparece? Ó, o monômio que a gente tem é m ao cubo sobre 10. Quando eu não tenho o número aqui que aparece, quem que está aqui? O número 1, certo? Então, a parte do coeficiente numérico é o quê? 1/10. E a nossa parte literal vai ser m ao cubo, ok? De acordo com os valores a seguir, calcule o volume de cada um desses paralelepípedos. Paralelepípedo 1. O W é 2,5 centímetros, o K é 3,5 e o R é 5. Então, nós vamos ter lá 4
vezes 2,5 vezes 3,5 vezes 5. Tudo isso dividido por quem, gente? Por 5, que olha lá, qual é a nossa formulazinha? 4WKR, né, sobre 5. Agora, nós temos aqui essa multiplicação. E nós podemos aplicar, ó, a técnica de cancelamento, porque o 5 com 5 a gente pode cancelar, né? Então, agora lá, 4 vezes 2,5. 4 vezes 2,5. 2,5 mais 2,5 dá 5. Mais 5, 10. Então, 10 vezes 3,5 vai dar 35 centímetros cúbicos. É o volume desse primeiro paralelepípedo, do 1 ali, certo? Agora, vamos lá para o paralelepípedo 2. O M é igual a 8 centímetros. Então, nós vamos ter lá M ao cubo sobre 10. Então, nós vamos ter 8 ao cubo sobre 10. 8 vezes 8, 64. 64 vezes 8. Vamos fazer lá, para nós não errar, né? Vai dar 32, dá 48, 48 com 3, 51. Então, deu 512 dividido por 10. Divisão por potência de base 10, desloca a vírgula uma casa para a esquerda. Então, vai ser igual a 51,2 centímetros cúbicos, ok? Agora, vamos lá, então, para o exercício 7. O exercício 7 diz o seguinte: Marcelo foi com a família a uma sorveteria self-service, que oferece massas a R$ 24,00 o quilograma e picolés, cujo preço unitário é 1,25. Escreva um binômio que representa o valor total a ser pago por uma pessoa que comprar sorvete de massa ou picolé. Então, vamos lá. Quanto que custa o quilo do sorvete de massa, gente? 24, certo? 24, quanto que ela vai comprar? Ela vai comprar 1 quilo? Ela vai comprar meio quilo? Eu não sei. Então, eu vou fazer vezes a quantidade em gramas, né? Ou quilogramas que ela iria comprar. Vamos representar essa quantidade por M, tá? Então, 24M. Mas aqui você pode usar qualquer letra. X, Y, W, tal. Só usei M por causa da massa aqui, tá? E quantos picolés ela vai comprar? A gente não sabe, mas a gente sabe que se ela comprar, ela vai ter que pagar por cada um 1,25. Então, mais 1,25 vezes a quantidade de picolés que eu vou representar pela letra P, tá? Por causa do picolé. Então, o polinômio que representa, no caso, o binômio que representa esta compra seria 24M mais 1,25P. Ok? Agora, calcule o valor gasto na sorveteria, sabendo que Marcelo e sua família consumiram 0,82 quilogramas, ou seja, 820 gramas de sorvete e 5 picolés. Então, agora a gente já tem o nosso binômio ali, nós vamos fazer o quê? Substituir no lugar de M a massa e no número P, que é a quantidade de picolés, os 5. Então, 24 vezes 0,82 mais 1,25 vezes o 5. Resolvendo isso aqui, nós vamos ter o quê? Então, vamos fazer a continha aqui. 0,82 vezes 24 vai dar 8, vai dar 32, dá 4 e dá 16. Somando, vai dar 8, vai dar 6, 9, 1. Uma, duas casas decimais. Então, aqui vai dar 19,68, mais 5 vezes 1,25. Vai dar 5, vai dar 25, daí dá 10, 12, vai 1, dá 5, 6. 6,25. Então, somando isso aqui, nós vamos ter 13 vai 1, dá 8, 9, 15 vai 1, vírgula, embaixo de vírgula na soma. Então, eles vão gastar R$ 25,93, ok? Essa é a nossa resposta. E o número 8 diz o seguinte:
Com base nas imagens a seguir, escreva um problema que envolva monômios e entregue a um colega para resolver. Em seguida, verifique se a resposta obtida está correta. Gente, aqui como é para sugestão de um probleminha, a prof trouxe aqui, tá? Por exemplo, escreva o monômio que representa o volume de cada um dos aquários. Então, o que é volume? Por exemplo, no A, volume é comprimento vezes largura vezes altura. Então, nós teríamos aqui, ó, esse aqui, 2x vezes z vezes y, que ficaria o quê? Volume seria igual a 2xyz, ok? Pronto, resolveu. E no caso do segundo, ficaria 2m vezes 5n vezes z. Então, nós teríamos 2 vezes 5, 10. M vezes n vezes z, mnz. Ok? E assim a gente teria a resposta do exercício. Bem simples, né? De fazer e um probleminha que envolve algum conhecimento sobre volume também. Ok? Então, vamos lá. Próximo exercício. O exercício 1, gente, da página 114, diz o seguinte: simplifique as expressões. 6m ao cubo mais 2m ao cubo menos 3m ao cubo. Todos são monômios semelhantes, todos com a mesma parte, tá vendo? Literal. Então, para reduzir, para simplificar isso, é só juntar, somar e subtrair e manter a parte literal. Então, 6 mais 2 dá 8. 8 menos 3, 5. 5 que é m ao cubo. No caso aqui, ó, nessa letra B, nós temos que juntar os que são semelhantes, reduzir, então. Então, eu vou juntar GH na quinta com GH na quinta, certo? Então, eu vou circular aqui, ó, GH na quinta, aqui tem 1, aqui tem menos 1,3, e aqui tem 2GH na quinta. Então, 1 mais 2, 3. 3 menos 1,3 vai dar 1,7. Então, 1,7. E o que eu vou manter? A parte literal, GH na quinta. Como o 4 é um único termo, eu só vou repetir ele no final, mais 4, certo? Na letra C, juntando os semelhantes, os que têm mesma parte literal, tá? Então, 2p ao quadrado, aqui eu tenho p ao quadrado, aqui eu tenho p ao quadrado. Então, 2p ao quadrado menos 1p ao quadrado, vai sobrar o que para nós? P ao quadrado. Agora, vamos lá. Menos 3p mais 5p, que eu tenho aqui, ó. Menos 3p mais 5p mais 2p. Números com sinais diferentes, positivo com negativo, a gente subtrai, né? E mantém o sinal do maior. E agora, mais 7, mais 10, mais 17. Ok? Simplificamos. Não tem mais como reduzir esse polinômio, tá? Agora, a letra D. Então, nós temos xy ao quadrado, xy, x ao quadrado, y, 6. Então, nós vamos juntar quem? Xy ao quadrado com xy ao quadrado. Esse com esse, certo? Xy aqui com xy daqui. E aqui nós vamos ter x ao quadrado y com... Não tem outro x ao quadrado y, tá? Aqui tem mais um xy, né? E o 6 também não tem com quem juntar. Então, agora tá todo mundo sinalizado, vamos lá fazer nossa operação. Então, 3xy ao quadrado mais xy ao quadrado vai dar, eu tenho 3 aqui, mais 1 aqui, 4xy ao quadrado. Lembrando que a parte literal você só conserva. 2xy mais 4xy dá 6xy. 6xy menos 6xy, 0. Então, não vou ter nada lá. Menos, quem que sobrou ali para nós? 3x ao quadrado y menos 6. Essa é a forma reduzida do nosso polinômio. Vocês entenderam que cancelou esses aqui, ó? 2xy mais 4xy, 6xy, menos 6xy, 0, certo? Agora lá, escreva uma adição de monômios cujo resultado seja 5 quartos m ao quadrado, n ao cubo. Então, se eu colocar aqui, ó, 3 quartos m
ao quadrado n ao cubo mais 2/4 de m ao quadrado n ao cubo vai dar quanto, gente? 3/4 mais 2/4 dá 5/4. Soma de fração com o mesmo denominador, conserva o denominador e soma os numeradores. E a parte literal, m ao quadrado, n ao cubo. Só repete, certo? Uma subtração de dois monômios, cujo resultado seja menos 7,9 x ao cubo, yz ao quadrado. Então, nós vamos pensar um número aqui que subtrai menos 10, por exemplo, x ao cubo, yz ao quadrado, menos 2,1 x ao cubo, yz ao quadrado. Vamos ver se vai dar certo aqui. Então, menos 10x ao cubo, yz ao quadrado. Vamos eliminar o parênteses, menos com menos, mais 2,1x ao cubo, yz ao quadrado. Positivo com negativo, a gente subtrai e mantém o sinal do maior, certo? Então, aqui nós vamos fazer 10 menos 2,1 vai dar 7,9. O sinal é do 10, então fica menos 7,9. E a parte literal a gente só conserva, tá? Então, a adição e subtração de monômios, a gente faz a operação na parte do coeficiente numérico, né? Faz a operação normal com os números e mantém a parte literal, ok? Então, vamos lá agora para o exercício 3. Então, gente, o exercício 3 diz o seguinte: qual é a área total da superfície da caixa de papelão representada na página 112, quando o A é 5 centímetros, o B é 9, o A é 6 e o B é 10. Então, olhando aqui na página 112 da nossa apostila, nós temos bem no rodapé da página, bem lá embaixo, a formulazinha que representa a área total da superfície daquela caixa, que é dada por 8AB mais 3A ao quadrado, certo? Então, nós vamos substituir nessa formulazinha esses valores, nesse binômio, né? Então, nós vamos ter lá 8 vezes 5 vezes 9 mais 3 vezes 5 ao quadrado. Então, nós vamos ter 8 vezes 5, 40, 40 vezes 9, 360, mais 3 vezes 25. Então, 360 mais 75. Logo, a nossa área total, nesse caso, vai ser igual a... Aqui vai dar 5, 13, vai 1, 435 centímetros quadrados. Certo? Agora, no segundo pontinho. Então, vai ser 8 vezes 6 vezes 10, mais 3 vezes 6 ao quadrado. Então, 8 vezes 6, 48, vezes 10, 480, mais 3 vezes 36. 480 mais 3 vezes 36, vai dar 18, vai 1, dá 9 com 1, 108. Então, somando 588 centímetros quadrados. Então, encontramos as duas áreas totais. Pessoal, o exercício 4 diz o seguinte: para cada item, escreva um monômio que representa a área total da superfície da caixa, sabendo que suas faces são retangulares. Então, o que o exercício quer? Ele quer que a gente descubra todas as áreas das partes que formam essa caixinha aqui, certo? Então, eu tenho que descobrir a área 1 aqui, que é igual a essa, 2, mais essa área aqui, que é igual a essa, e a parte de baixo aqui também tem uma área. Então, se nós calcular, por exemplo, a área de uma aqui, multiplicar por 2, nós vamos ter essas duas peças. Calcula essa, multiplica por 2, tem essas duas, e mais a de baixo, tá? Então, vamos lá. Então, como que eu faço? São todas partes retangulares, como o próprio exercício já falou aqui. Então, como calcular a área de retângulo? Comprimento vezes largura, ou base vezes altura, certo? Então, dessa primeira peça, como que eu calculo essa área? 3
meios de y vezes 5y. Então, como são duas, já vou fazer assim, ó, 2 vezes 3 meios de y vezes 5y, certo? Mais essa aqui, qual que é o comprimento? 4y vezes, e a altura é exatamente a mesma, né? Quantas peças eu tenho dessas? 2. Então, 2 vezes 3 meios de y vezes 4y, certo? Mais a parte inferior aqui, fundo, melhor dizendo, dessa caixa, que vai ser de comprimento 5y vezes a largura, que é 4y. Então, resolvendo isso aqui, nós vamos descobrir a área total dessa imagem. Então, vamos lá. 2 vezes multiplicação de fração, numerador com numerador, denominador com denominador. 3 vezes 5, 15. Do y vezes y ao quadrado. 2 vezes 1, 2. Mais 2 vezes. Aqui, ó, tá vendo que tem um 2 embaixo? E o 4, a gente pode aplicar a técnica de cancelamento. Então, 2 com 4 cancela, fica 2 em cima e 1 aqui embaixo. Então, 3 vezes 2, 6. Y vezes y, conserva a base, somos expoente. Y ao quadrado. 1 vezes 1, 1. Nem é necessário colocar. Mais 5 vezes 4, 20. Y vezes y ao quadrado. Agora, nesse caso aqui, a gente também tem multiplicação, ó, de frações, que é o 2 inteiros, que é a mesma coisa que 2 sobre 1 vezes 15 y ao quadrado, sobre 2. Então, esse 2 com 2 de baixo aqui, podemos cortar. Multiplicação de fração, tá? Técnica de cancelamento. Então, 1 vezes 15 y ao quadrado, 15 y ao quadrado. Mais 2 vezes 6y ao quadrado, vai dar 12y ao quadrado, mais 20y ao quadrado. Como são todos com a mesma parte literal, a gente vai conservar essa parte literal, que é y ao quadrado, e vamos somar os coeficientes numéricos. Então, 15 com 12, 27, 27 com 20, 47y ao quadrado. Então, a área superficial da primeira caixa é 47y ao quadrado. Agora, no segundo, vamos proceder da mesma forma, tá? Então, primeiro, calculamos a área 1 e multiplicamos por 2. A área 2 e multiplicamos por 2, mais a área aqui do fundo da caixa, certo? Então, vamos lá. A área 1 vai ser 2 vezes o comprimento, que é P, vezes a largura, que é 0,5P. Fecha. Mais P 2 vezes, que é esse com esse, né? P vezes P sobre 4. Mais a área do fundo, que vai ser o quê? Esse 0,5, gente, eu vou pôr na forma fracionária, tá? 1 meio P vezes P sobre 4, tá? Agora, vamos lá resolver. Depois a gente transforma em decimal novamente. Então, aqui vai ficar P vezes 0,5P vai dar 0,5P ao quadrado. Então, 2 vezes 0,5P ao quadrado. Mais P vezes P, P ao quadrado dividido por 4. 2 vezes P ao quadrado sobre 4. Mais meio P vezes 1/4 de P vai ser 1 vezes 1, 1, né? 2 vezes 4, 8. P vezes P, P ao quadrado. Agora, a gente vai resolver essa multiplicação. 2 vezes 0,5P, 2 vezes meio vai dar 1P ao quadrado. Lembrando que esse 1 não precisa pôr, mas a prof vai colocar aqui só para vocês entenderem. 2 vezes P ao quadrado sobre 4, vamos aplicar a técnica de cancelamento. Aqui fica 1, aqui vai ficar 2. Então, vai ficar mais P ao quadrado sobre 2. Mais quem? 1/8 de P ao quadrado. Isso aqui é igual. Então, se vocês quiserem transformar isso aqui agora em decimal, para facilitar, pode transformar, tá? Então, vai ficar ali P ao quadrado mais meio P ao quadrado, mais 1 dividido por 8 é 0,8.
0,125 P ao quadrado. Agora é só a gente adicionar todos esses valores. Então, 0,5 mais 0,125 vai dar 0,625. Mais 1, então vai dar 1,625 P ao quadrado. Seria a área total dessa caixa, da superfície dessa caixa, certo? Então, terminamos o exercício 4. Vamos lá para o exercício 5. Luciana recortou de um pedaço quadrado de cartolina um quadrado menor, como indicado na imagem ao lado. Escreva como uma diferença de quadrados a expressão que representa a área da cartolina que sobrou, sabendo que as medidas indicadas na imagem estão em uma mesma unidade de medida, ou seja, se é metro, se é centímetros e assim por diante. Então, gente, pegamos aqui a nossa cartolina maior, tá? Sem o recorte ali ainda. Então, como que calcularia a área dessa cartolina? Vocês estão vendo que é quadrado, assim como o exercício disse. Então, eu vou fazer área de um quadrado é lado vezes lado, né? Então, vai ser M vezes M, ou seja, M ao quadrado. E a parte que foi recortada tem lado N. Então, nós vamos ter também é quadrado, N vezes N, que vai ser igual a N ao quadrado. Então, como que eu represento isso? Na forma de um binômio, no caso. Vai ficar o quê? M ao quadrado menos N ao quadrado. Certo? Então, essa é a área na forma de uma diferença entre os monômios ali, entre dois quadrados. Ok? Agora, considerando M mais N igual a 12 centímetros e M menos N igual a 4, calcule a área do pedaço de cartolina que sobrou. Então, eu quero saber esta área aqui. E como que eu vou fazer isso? Então, gente, para resolver a área do pedaço que sobrou, nós vamos analisar o desenho, ok? Então, o desenho que a Luciana cortou ficou em formato de L, né? Mais difícil para calcular a área. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos reorganizar essa figura, tá? De maneira a facilitar nosso trabalho. Então, o que eu vou fazer? Esse pedaço que sobrou aqui, ó, desconsidero que ela tirou, tá? Esse pedaço que sobrou aqui na cartolina, nós vamos transferir ele aqui em cima, tá? Então, tudo aqui, ó, tudo aqui era M, certo? E eu tô tirando, então, esse N. Então, sobrou o que para mim aqui, ó? M menos N. Esse pedaço daqui até aqui ficou M menos N. Por quê? Porque eu tirei a parte N aqui. Vamos levar essa parte aqui para cima. Então, nós vamos colocar aqui, ó. O prof vai tentar fazer. Não vai ficar retinho, tá, gente? Porque a mão livre com essa canetinha aqui não é fácil. Mas dá para vocês entenderem. Ok. Então, esse pedacinho saiu daqui e foi jogado ali. Então, aqui conseguimos colocar essa parte. Agora, vamos analisar aqui. Essa parte é um quadrado. Então, aqui mede quanto? N, certo? Porque foi um quadrado de lado N. E aqui, antes, na cartolina, até aqui, daqui até aqui, media M. Então, agora nós temos um retângulo, que é toda essa extensão aqui, ó, daqui até aqui embaixo, né, até aqui, tudo isso. Nós temos uma nova imagem, que é um retângulo. E como que eu faço para calcular a área desse retângulo que a gente construiu aqui, gente? Comprimento vezes a altura. Então, ficaria o que a nossa área? M mais N, que é o comprimento, né? Que é a altura aqui no caso, vezes a largura dessa peça, que vai ser o quê? M menos N, ok? Então, para a gente calcular aqui, né? Para a gente calcular essa... para a gente conseguir calcular essa área, o pedaço que sobrou da cartolina, a gente sabe que M mais N é quanto? É 12. Então, nós temos aqui M mais N, né? E M menos N é 4. Então, nós sabemos que a área desse pedaço sobrou é M mais N vezes M menos N. Logo, a gente tem M mais N é 12. 12 vezes M menos N, que é 4. Então, 12 vezes 4, 48 centímetros quadrados é a área da superfície que sobrou, da cartolina que sobrou. Agora, a área do pedaço de cartolina que Luciana cortou. Como nós falamos antes, ó,
um novo comprimento, a nova largura desse quadradinho, a gente pode representar por quem? Por M menos N, né? Que foi o pedaço que ela tirou, certo? Então, quando eu coloquei aqui, ó, a gente não falou que essa medida é igual a essa, né? Então no nosso quadrado é a mesma coisa. Então, mudando agora, ao invés de usar o N como lado do nosso quadrado, nós colocamos como M menos N, que é exatamente igual a N, isso, né? A gente sabe que vai ser igual a N. Então, a área desse quadradinho seria calculado como M menos N vezes M menos N, certo? Ou seja, M menos N ao quadrado. Então, vamos reescrever isso aqui. Então, M menos N elevado ao quadrado. E quanto que é o nosso M menos N? A gente tem um valor aqui. Então, vamos ter 4 ao quadrado, que é igual a 16. Então, o quadradinho cortado tinha quantos? 16 centímetros quadrados, certo? Então, assim, a gente calcula, né, a área de cada uma das peças da cartolina aqui representada, ok? Esse conteúdo, gente, nós vamos estudar um pouquinho mais aprofundado nas próximas aulas, tá? Que são os produtos notáveis. Vocês já vão me ouvir falar sobre isso, tá? Então, vamos lá. O exercício 6. Cada monômio representa a área total da superfície de um cubo. Qual é a medida da aresta de cada um desses cubos? Então, vamos lá. Ele quer saber a medida da aresta, tá? Então, o cubo, gente, como que é um cubo? O cubo é um paralelepípedo que tem todas as suas faces, o quê? Quadradas, certo? Quantas faces tem um cubo? Tem 6 faces. Então, se esta área aqui é das 6 faces, para eu descobrir a área de uma única face, o que eu tenho que fazer? 6 ao quadrado dividido por 6. 6 dividido por 6 vai dar 1, né? Então, vou até escrever de forma diferente aqui, para vocês verem. 6. Então, 6 com 6 cancela, sobra o quê pra gente? A ao quadrado. Então, quer dizer que a área de uma única face é igual a ao quadrado, certo? Então, aqui é a ao quadrado, essa é a ao quadrado, essa também. E aqui eu vou somando todas para dar os 6. Mas eu quero saber o quê? A medida da aresta. Cada face do cubo é o quê? É um quadrado, certo? E como que a gente calcula a área de um quadrado? A área do quadrado é igual a lado ao quadrado. Então, para eu descobrir a medida da aresta desse meu cubo, eu tenho que descobrir a raiz quadrada desta área, para eu descobrir que número que ele vezes ele deu a ao quadrado, tá? Então, pensando aqui, que número que ele vezes ele, gente, dá ao quadrado, né? Lembra das regrinhas da potenciação? Você pode usar esse recurso ou podemos colocar assim também, ó. A aresta vai ser igual à raiz quadrada da área, que é a ao quadrado, certo? Lembra que aqui tem um 2? Então, esse 2 com esse 2 você pode cancelar. Então, a gente pode afirmar que a aresta do cubo é igual a quanto, gente? O que sobrou para a gente se a gente cortar a raiz quadrada com o ao quadrado? É igual a A. Então, a aresta desse cubo, cada aresta mede A centímetros quadrados, A metros quadrados, de acordo com a medida que for determinada ali, certo? Vamos fazer a mesma coisa aqui com o nosso B. Então, é um cubo também, tem 6 faces. Então, o que nós temos que fazer? 8 terços de x ao quadrado, y ao quadrado, dividido por quanto? Dividido por 6, certo? Lembra que a gente só faz operação entre quem, quando se trata de monômio? Entre os coeficientes numéricos. Então, nós vamos fazer o quê? 8 terços dividido por quanto? Por 6. E como que a gente faz divisão de fração, gente? Conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Lembra que aqui o 6 está sobre 1. Então, o inverso de 6 é 1/6. E vai ter o que aqui? X ao quadrado, y ao quadrado, porque a parte literal a gente conserva, certo? Vamos resolver aqui, então, aquela divisão de fração.
Podemos aplicar a técnica de cancelamento. Aqui vai ficar, dá por 2, que fica 4. Aqui dá por 2, que dá 3. Então, agora multiplicando. 4 vezes 1, 4. 3 vezes 3, 9. X ao quadrado, y ao quadrado. Então, esta aqui é a área de uma face do nosso cubo, porque nós temos 6 dividido por 6, deu isso. Da mesma forma, se a face do cubo é quadrada, para descobrir a área, o que a gente faz? Lado ao quadrado. Quando eu quero descobrir qual o número que multiplicando ele por ele mesmo dá um determinado valor, para fazer isso eu tenho que calcular a raiz quadrada. Então, nós vamos fazer o quê? A raiz quadrada da área, que vai dar o nosso lado. Aqui no nosso caso aqui, o lado, ou seja, a nossa aresta, vai ser igual a raiz quadrada de 4 nonos de x ao quadrado, y ao quadrado. Então, vamos lá. Raiz quadrada de 4 é quanto, gente? É 2. Raiz quadrada de 9 é 3. Aqui lembra do 2zinho? Raiz quadrada é 2. Então, 2 corta com 2, sai fora o x. De novo, 2 corta com 2, sai só y. Então, a aresta, no nosso caso, aqui da letra B, é igual a 2 terços de x, y. E assim, ó, outro exercício que a gente está tendo, né, que a apostila está adiantando sobre conceitos que nós ainda vamos estudar na apostila. Número 7. Uma indústria usa embalagens de 2 tipos para armazenar determinado modelo de peça. Nas embalagens do tipo 1, cabe x ao quadrado peças. E na embalagem do tipo 2, cabem 2xy peças. Em determinada semana, foram armazenadas 10 caixas do tipo 1 e 25 caixas do tipo 2. Escreva um polinômio que representa a quantidade total de peças armazenadas. Então, foram 10 caixas com quantas peças? X ao quadrado. Mais 25 caixas com quantas peças? 2xy. 2xy. Reduzindo isso aqui, porque nós temos uma multiplicação, nós vamos ter 10x ao quadrado mais 25 vezes 2, 50xy. E assim a gente descobriu o nosso polinômio que representa a quantidade de caixas armazenadas, que é um binômio, certo? Na semana descrita no item A, considerando somente as caixas do tipo 2, foram armazenadas 300 peças. Determine quantas peças cabem em cada uma dessas caixas. Então, gente, como a gente tem 300 peças e foram quantas caixas? 25. Então, para eu descobrir quantas peças cabem em cada caixa, eu tenho que fazer o quê? 300 dividido por 25, que vai dar exatamente 12 peças por caixa. Ok? E assim a gente termina o exercício 7, bem simples, né? Esse exercício, e terminamos também a nossa correção, ok? Pessoal, qualquer dúvida, manda lá para a prof no WhatsApp. Se mesmo assim, mesmo com a correção, vocês não entenderam algum exercício, pede lá que a prof tenta ajudar vocês, certo? Beijinho, bom final de semana, bom descanso a todos, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. Tchau, galera!